Vamos lá ao assunto, doutor Gustavo. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. É uma honra recebê-lo. Vamos sentar para conversar um pouquinho. Engraçado, né? Mas saúde feminina ainda, no ano de 2014, é um tabu, né? Tem mulheres que têm muita vergonha, muito constrangimento. É verdade. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre isso. Essa é a principal causa de ida da mulher ao consultório do ginecologista. Então, hoje, com o mundo moderno, o estresse, o trabalho, a falta de tempo com a dieta equilibrada e os cuidados com a higiene íntima, a escolha de peças íntimas adequadas, há uma grande proliferação de bactérias, fungos que causam doenças e que causam esse desconforto nas mulheres. Então, quando a paciente chega ao consultório, eu sempre falo, me fala sobre você. Ah, doutor, eu saio de casa cedo, eu não tenho tempo para tomar café direito, então vamos parar, vamos recomeçar essa sua vida, porque eu vou te passar vários cremes, medicação, e isso não vai adiantar, porque essa mudança tem que ser de dentro para fora. E é fato, gente, muitas vezes você não percebe, como eu falei na abertura, tem mulher que acha que faz parte, é normal. É normal todo dia eu ter lá uma manchinha na minha calcinha. Não, não é normal, o seu corpo fala. E são sinais, a gente precisa realmente prestar atenção, quebrar esses tabus para ter uma saúde 100%. E a alimentação, de fato, está relacionada aos problemas femininos ginecológicos, né? Com certeza. Então, uma dieta que você não ingere frutas e verduras, vitamina C principalmente, que interfere muito com a nossa imunidade, ela vai fazer com que suas células elas não respondam a um ataque ou uma mudança de um pH, ao crescimento de um fungo que talvez passasse de forma espontânea, aquilo vai proliferar, aquilo vai te dar sintoma, vai te dar um corrimento. O corrimento, na verdade, é um termo genérico para uma secreção vaginal. Essa secreção vaginal ela pode ser até fisiológica, mas ela está muito associada a fungos, a bactérias, a todo tipo de germe que habita a vagina. E o que é pior, normalmente esse corrimento ele vem associado com coceira, com muita dor pélvica, dificuldade para ter a relação. Então isso não é normal, isso precisa ser visto por um ginecologista. E vamos tentar entender que isso também não precisa ser tratado como um bicho de 7 cabeças. Ainda tem mulheres que acabam achando que isso tem a ver com o marido, que teve alguma ação infiel da parte dele e aí vira um transtorno, né? Além da alimentação, o que mais que pode interferir para que a mulher tenha problemas como esse? Você falou ainda há pouco de pH. A gente sabe que o mercado oferece aí um monte de coisas, né? Sabonetes, sabão específico para lavar calcinha. Isso pode interferir no pH vaginal? Pode. Então, quando a gente pensa em infecções genitais, a gente pensa principalmente em temperatura e pH. Por quê? Porque existe a vagina ela é habitada por fungos, por bactérias. E existe um equilíbrio entre esses agentes. Quando você, então, deixa a vagina mais úmida, então você usa uma calcinha que não é de algodão, que é um tecido que permite a respiração. Então você usa lycra ou renda, você usa roupa muito justa, você fica, às vezes, o dia todo sem fazer uma limpeza e secar adequadamente a vagina. Essa umidade associada ao calor, isso faz com que altere também o pH e o fungo. Então, é importante o uso de agentes específicos de limpeza, mas mais importante é que você mantenha sempre bem seco e que faça a higiene. Aí entra outro problema, porque existe um estudo que mostrou que as mulheres mais estressadas têm mania de limpeza. Então, ao invés de você lavar a vagina, que seria o normal 2 vezes por dia, e secar bem, elas lavam 4, 5 vezes, faz xixi, passa duchinha, passa sabão e seca. Aí também já é um excesso. Isso vai provocar uma proliferação de algum outro agente. Quanto ao sabonete específico para calcinha, o que nós ginecologistas recomendamos é que você possa ter cuidado com essa calcinha, que você seque bem, que você evite usar desodorantes ou agentes que tenham muito perfume, porque isso também vai provocar irritação na vulva e na vagina. Eu tenho uma imagem que eu vou mostrar bem a genitália feminina. Às vezes a mulher acha, não, mas a coceira é só pelo lado de fora. Então ali a gente tem o canal da uretra, que é a saída do xixi, e que às vezes também pode simular uma infecção genital, e às vezes a infecção é urinária. A gente tem a entrada da vagina e a gente tem a vulva, com os pequenos e grandes lábios. Então esse corrimento, ele normalmente vem de dentro da vagina e ele provoca a reação inflamatória em toda a região. Então a paciente vai sentir muita coceira, muita ardência, às vezes até o próprio canal do xixi, ele vai ficar dolorido. Tem algum fator que gera um desconforto maior na mulher, além do estresse, da alimentação? Eu também queria saber se tem algum tipo de doença mais comum e mais frequente
Então, existem dois tipos mais frequentes. Um é a candidíase, provocado por um fungo, que é o cândida, que ele justamente ele habita a vagina, mas ele cresce quando a mulher está com a imunidade baixa, então o estresse interfere bastante, a dieta, o uso de vestimentas inadequadas, temperatura, então o verão há um aumento dessa incidência. E é uma coisa da mulher, desenvolve por conta de tudo isso que você está falando. Não necessariamente por conta do esposo, nada disso. Não, sem evidências de relação na relação sexual, isso já existe na mulher. Tanto é que até em mulheres virgens isso pode se manifestar. E assim, tem que ser cuidado? Tem que ser cuidado. Então, olha, atenção, porque às vezes você fala assim, mas isso é normal, eu tenho desde sempre, tem que ser cuidado. Quem não cuida de um problema como esse, que é a candidíase, o que pode ter? Isso pode acarretar alguma outra coisa mais séria? Bom, ela vai chegar num ponto que ela vai ficar com muito desconforto. Então, às vezes eu recebo paciente e falo, doutor, eu não consigo parar de coçar, eu estou com muita dor, eu estou com muito desconforto. Então, para evitar que chegue nesse ponto de autodestruição, a gente tem que tratar já nos primeiros sintomas, porque o tratamento é muito mais eficaz e os sintomas vão ser... E como é que é o tratamento de uma candidíase, por exemplo? Por exemplo, a gente vai orientar... Ela pode fazer uso de fungicidas, que são as medicações que matam o fungo, de forma tópica, então ela introduz o creme vaginal na vagina e ela vai também tomar comprimidos com essa mesma medicação, que também servem para exterminar o fungo. Precisa medicar o parceiro? Quando ela começa a ter isso de repetição, a gente trata o parceiro também. Se foi o primeiro episódio e foi bem resolvido, não há necessidade. A candidíase, eu ouvi de uma nutricionista até aqui no programa, ela pode estar relacionada com algum problema de intolerância a glúten, lactose, problema intestinal? O que a gente sabe, pode. O que a gente sabe é que pessoas que usam muito carboidratos e gorduras, é como se a oferta de glicogênio aumentasse também na nossa pele, nas nossas secreções, e isso faz com que o fungo prolifere. Então, se você não absorve muito bem, isso provoca uma reação intestinal, isso pode provocar essa proliferação acentuada. Ok. A segunda doença vaginal mais frequente? Chama-se vaginose bacteriana. Então, essa bactéria, ela também habita a vagina, e ela, enquanto o fungo ele tá mais associado ao crescimento num pH ácido, a vaginose é no pH alcalino. Então, seriam outras formas de stand para o crescimento dessa bactéria. Mas a candidíase é um fungo e esse fungo ele pertence à flora vaginal, é isso? E essa vaginose bacteriana é uma bactéria que também pertence à flora vaginal? Também pertence à flora vaginal. Não necessariamente, então, é um contágio? Não necessariamente, mas é bem mais comum a necessidade de tratar o parceiro, porque ela também pode habitar o pênis e isso provocar reinfecção. Os cuidados são os mesmos. Então, em geral, quando você tem a candidíase, você pode ter associado a vaginose também, mas os sintomas são diferentes. Enquanto que a candidíase, o corrimento é tipo um leite coalhado, meio branco, meio esverdeado, a vaginose, ela se apresenta meio acinzentada, o cheiro é muito ruim, cheiro de algo podre. Então, às vezes o paciente fala, não, doutor, eu não estou aguentando, estou me sentindo suja. Por quê? Porque às vezes o corrimento é provocado por essa vaginose. A gente sabe, acho que todo mundo, né, culturalmente, que quando a gente tem um problema de bactéria, eu me lembro das infecções de garganta, a gente toma um antibiótico. Nesse caso, o tratamento também é com antibiótico? Sim, o tratamento também é com antibiótico, ele pode ser feito tanto dose única, quanto se estender por até 7 dias. E também pode ser utilizado o antibiótico na forma de creme vaginal, para que haja o contato direto e o extermínio das bactérias. Agora, como é uma bactéria que mora ali na mulher, ela pode ir embora e ela pode voltar. Pelos mesmos problemas que você disse anteriormente, estresse, imunidade baixa, alimentação errada? Exatamente. Então, é por isso que é preciso atacar a origem do problema. Então, por que está acontecendo essa reinfecção? É preciso que você reveja a sua vida, ou trabalhe menos, ou tenha um período de lazer, porque o corpo ele manifesta o estresse de diversas formas, e essa é uma delas. Perfeito. Segura aí que a gente volta para conversar mais. Bom, né? A gente ter um tempo aqui, um espaço nosso, um espaço onde a gente pode falar com seriedade daquilo que vai fazer diferença para que você tenha ou não uma vida cada vez melhor. A gente precisa se cuidar. Agora vem cá que o doutor Gustavo continua aqui com a gente falando sobre a saúde íntima das mulheres e tem algumas perguntas já.
Mas eu sei que você tem mais uma imagem, e aí a gente podia comentar um pouquinho sobre isso. Isso. Quando você me perguntou da complicação que esse corrimento não tratado poderia ter... Que é o da segunda, da bacteriana. Da vaginose bacteriana. Vaginose bacteriana. Qual é a bactéria que causa? Chama Gardnerella vaginalis. Gardnerella vaginalis. Isso. É comum? É bem comum. É bem comum. E ela é ruim, porque tem um mau cheiro, então aquilo deixa a paciente bem incomodada. O que acontece? A vagina, na verdade, ela é a porta de entrada, mas a vagina tem comunicação com o colo do útero, com as trompas, como a gente pode perceber nessa imagem. Então, se você não trata essa infecção enquanto ela ainda está restrita à vulva e à vagina, isso pode fazer com que ela contamine também o útero, trompas, até a região pélvica, acaba caindo dentro da barriga. Então, são aquelas mulheres que chegam, às vezes, com abscesso, que são coleções de pus no abdômen. Nossa, deve ser um desconforto grande também, também, ou aquele né? corrimento que não tratado, que ela vai querer engravidar depois de alguns anos e não consegue, porque as trompas sofreram tanta ação dessa bactéria, promoveram uma reação inflamatória, que elas estão obstruídas. Então, é preciso, ao primeiro sinal, procurar um ginecologista e realizar o tratamento. Ok. Bom, vou passar para as perguntas. A Débora, ela é de Santos, ela diz o seguinte: fiz uma ultrassom e uma mamografia BIRAD 0, apareceu um nódulo. Em razão disso, minha ginecologista solicitou biópsia. Não deu nada na biópsia, mas no meu seio, que antes do exame não sentia nada ao toque dos dedos, ficou um volume depois dessa biópsia no seio. Ainda não marquei um mastologista. Eu devo me preocupar? A princípio, se a biópsia veio benigna, não é motivo de tanta preocupação. Mas hoje em dia eu sempre digo que é importante a avaliação do mastologista além do ginecologista. Quanto à sensação de que algo cresceu, isso é muito comum, porque para fazer a biópsia você dá uma anestesia local, você às vezes introduz uma agulha que vai trazer fragmentos desse nódulo da mama. Então, observa, assim que possível, você procura um mastologista, tira essa dúvida, vê se existem nódulos mamários que, mesmo sendo benignos, se ele tiver um aspecto suspeito ou se ele crescer, mesmo sendo benigno, é preciso retirá-lo para que confirme essa análise. Então, eu acredito que seja necessário, sim, essa avaliação. Perfeito. A Luciane Pereira, ela diz: obrigada pelo assunto, tenho me sentido muito mal há alguns meses. Eu tenho de repetição esse problema que foi dito agora, causado pela bactéria Gardnerella. Gostaria de saber se isso pode ter alguma relação com a minha vida sexual e o meu marido. Ele é meu único parceiro, me trato e não fico boa. Bom, então quando você tem uma reinfecção provocada pela Gardnerella, isso é preciso que você trate o parceiro, primeira forma, e às vezes é necessário que você faça um tratamento mais longo. Então, ao invés de usar um remédio dose única ou até 7 dias, às vezes isso pode se estender por até 6 meses. E lembrar da prevenção, então você ter menos estresse, você usar a vestimenta adequada, você se alimentar melhor. Que vestimenta adequada, doutor? As mulheres, por exemplo, eu já ouvi falar que usar calça jeans direto, sempre muito apertada, não é recomendado. Tudo aquilo que abafa e que não deixa a pele respirar seria ruim. Então, se um dia você usa durante o dia foi um dia quente, você usou uma calça jeans apertada, chega à noite, você tenta dormir sem calcinha, deixa aquela pele respirar. Então, seria mais roupas pesadas que não permitem a respiração. Nas regiões litorâneas, que as mulheres passam o dia inteiro de biquíni molhado, isso também pode ser uma complicação? Há uma maior incidência das doenças genitais nessa época região. Do verão? Verão, principalmente. Aumenta muito o índice. Quando você diz que o marido dela, no caso, tem que se tratar também, é porque ela pode contaminar o marido, é isso? Isso, porque na verdade a bactéria pode se alojar no pênis e aí vai estar sempre, ela se trata e ele não destrói essa bactéria que se alojou lá. Então isso vai promover a reinfecção. Então o casal deve ser tratado sim, nesse caso. Ok. Aqui tem uma pergunta da Mariana Rezende, ela diz: olá, eu tenho uma filha de 7 anos e ela tem um corrimento amarelado. É difícil cuidar, pois ela ainda é uma criança. Gostaria de saber a causa disso e o que devo fazer. Muito bem, Mariana. Mariana, a candidíase, que provavelmente deve ser a causa desse corrimento, ela também atinge crianças, porque o fungo já existe na vagina, mesmo das menores. Então, você tem que investigar isso aí, levar essa menor ao pediatra, investigar se de repente ela não pode estar tendo alguma doença que está diminuindo a imunidade, como diabetes. Melhorar de repente a higiene, comprar calcinha, de repente lavar com mais cuidado, ou evitar que ela fique com o biquíni molhado depois da piscina.
E existe tratamento, existe creme que você pode aplicar por fora mesmo da vagina e também medicação oral. Mas isso o pediatra ou o ginecologista ele deve avaliar. Tá. A Gislaine Pereira Nunes, ela pergunta o seguinte: é verdade que usar sabonete comum pode modificar o pH natural da vagina e isso pode gerar doenças? Sim, é verdade. Então, os sabonetes que a gente fala que são com cheiro muito forte... sabonete comum, sabonete comum. De barra. Isso. Ele altera, digamos assim, ele pode... Esse cheiro muito forte vem associado a um pH alterado. E isso pode, sim, mexer com a flora vaginal e desencadear um processo infeccioso. Doutor, e protetor de calcinha, né? Que é aquele absorvente fininho? Hoje, com esses protetores finos, a mulher tem o hábito de usar diariamente. Porque eu não gosto, me incomoda, às vezes tem um pouquinho de secreção. Isso é errado. Isso vai fazer com que você deixe mais abafado ainda a vagina. E aí sim, aquela secreção, que é uma secreção normal, vai ser contaminada pelo fungo ou pela bactéria. O ideal é não usar. Então. Usar tanto o absorvente íntimo quanto o protetor de calcinha é estritamente no período menstrual. Passou aquele período, você tem que deixar a pele da vagina respirar. Ok. Raimunda, ela é de Salvador e ela pergunta o seguinte: durante muitos anos eu usei uma duchinha para fazer a minha higiene. Eu ouvi outro dia que isso é prejudicial à minha saúde. Eu quero uma opinião, é verdade? Primeiro, deixa eu mandar um abraço especial para Raimunda, porque eu tenho parentes em Salvador. Que legal! Que privilégio, né? Que você pode ir para Salvador de vez em quando para visitar os parentes. Se estressar, eu vou para a beira do mar, meus avós moram lá, que então... delícia. Delícia. Bom, Raimunda, realmente é prejudicial. Por quê? Porque existe um equilíbrio, como eu já havia dito, dos seus fungos, bactérias, células da vagina. Se você lava aquilo, vai haver um desequilíbrio dessa flora. Então isso deve ser evitado. Além do que, como eu falei, a vagina ela contamina com o colo do útero e com o próprio útero e trompas. Você injetar uma água lá dentro, você vai estar empurrando bactérias que são do lado de fora para dentro do útero. Isso é super perigoso e pode dar uma infecção até grave. Não deve fazer, né? Me parece que é um procedimento que as pessoas mais antigas tinham hábito de fazer isso, doutor? Eu vejo muitas as mais antigas falando: não, doutor, mas eu já fiz ducha vaginal e nada melhora. Não, isso foi... hoje em dia a gente não recomenda de forma alguma. Tá? Perfeito. Olha, tem outras perguntas, a gente vai passar para o doutor Gustavo responder, mas nosso tempo infelizmente acabou. Mas em breve também essa história desse pouco tempo e desse horário modificado muda, né? Amanhã a gente já volta ao horário normal. Mas eu vou deixar aqui todos os contatos, doutor Gustavo Ventura. E já um alerta, a sua saúde vale ouro. Mulheres, não tem essa de, eu tô com um sintoma e acho que é normal. Não, o normal é você viver sem doença, você viver com saúde. Corra atrás para ter ela 100%, tá bom? Dr. Gustavo Ventura tá no site www.gustavoventura.com.br, tá certo? Mais algum recado? Bom, então, mulheres, cuidem-se, como a Cláudia já falou. A gente está vivendo um mês que é o Outubro Rosa, em que toda a atenção está voltada para o cuidado da mulher, para colocar o seu exame em dia. Então, procure o seu ginecologista, faça seus exames, não pode deixar o tempo passar, porque a doença tem que ser tratada. E a gente tem que ser rápido, né? É isso aí. Para fazer a prevenção direitinho e se tiver algum sintoma já tratar. Obrigado. Um prazer recebê-lo. Tô te esperando pra gente conversar mais sobre a saúde feminina, que a mulherada gostou, viu?